Como funciona o governo da Austrália? Eu resolvi fazer um vídeo explicando para vocês de uma maneira simples de como que funciona o governo aqui na Austrália e fazer um breve comparativo entre o governo australiano e o governo brasileiro, o que a gente tem em comum, mas é realmente isso, um vídeo mostrando a parte estrutural, como que funciona cada governo, sem viés político, sem puxar nenhum dos lados, nada dessas coisas. É literalmente só para explicar para vocês como funciona aqui, porque tem algumas coisas que são bem diferentes e bem bacanas. Então fica comigo que esse vídeo tá bem legal. Oi pessoal! Pra quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu moro há 7 anos na Austrália e aqui eu falo um pouco sobre dinheiro, trabalho e como que foi a vida real aqui na Austrália também. Enfim, vamos começar. Quando você mora fora, você vê que, né, quando você se muda, quando você sai do Brasil, você primeiro tem um choque cultural, né, de diferenças dos países, do país que você se mudou, da comida que você começa a experimentar, o lugar que você vive, acomodação, enfim. E cada país funciona de um jeito diferente. E desde que eu vim pra Austrália, eu sempre tive curiosidade em entender, né, qual que é a diferença aqui da Austrália, como que funcionava aqui, né, o governo daqui da Austrália, que eu sei que é diferente do Brasil, e eu sempre tive essa curiosidade. E hoje eu quero explicar pra vocês como que funciona o governo daqui e quais são essas diferenças que são surpreendentes, eu diria. Porque pra mim foi bem surpreendente e é bem diferente, é bem legal. Bom, mas é isso, né, um pequeno adendo. Não é sobre política, é só sobre estrutura, sem viéses de confirmação, enfim, é só literalmente a questão de estrutura, como que funciona aqui versus como que funciona no Brasil. E aí vocês, né, digam o que vocês acham, o que talvez funcionaria mais em um ou em outro, enfim, né, porque todos os países têm o seu lado bom e têm o seu lado ruim. A primeira coisa que vocês precisam saber, na verdade, que é uma das mais diferentes aqui na Austrália, é que aqui na Austrália você não tem presidente. A Austrália é uma monarquia constitucional. Então, aqui a gente tem um chefe de Estado. E quem que é esse chefe de Estado? Acho que muitas pessoas já ouviram falar da família real. E aqui, atualmente, né, quem é o chefe de Estado da Austrália, ele é o rei Charles III. E eu vou deixar até uma fotinha aqui deles pra vocês verem. Antigamente era a rainha Elizabeth, né, ela faleceu, e agora é o rei Charles. E aí eu sei que várias pessoas devem estar pensando, nossa, mas como que funciona, né, a família real que manda, como que funciona isso? Ele é simplesmente um símbolo, vamos dizer que hoje em dia a família real, né, no caso o rei Charles, ele não é quem governa o país. Ele é uma figura simbólica, né, de um sistema que existe aqui. Basicamente é isso, ele é a figura de um sistema que funciona aqui na Austrália. Ele não manda aqui na Austrália, mas ele tá na parte diplomática, né? Então, ele representa todo o sistema, toda a estabilidade do sistema aqui da Austrália, mas quem governa mesmo a Austrália é o primeiro-ministro. Aí seria, no caso, o nosso presidente, assim, porque é a pessoa que realmente tá de frente aqui, que governa, que, enfim, tem todo o poder, igual um presidente, no caso, teria. Porém, aqui a gente chama mais como seria um chefe do governo federal, vamos dizer. Porque é esse o máximo de poder, né, que o primeiro-ministro tem. Isso é algo bem interessante, né? E pra mim, eu demorei muito tempo pra entender isso, porque eu achava que, por ser da família real, eu achava que eles ainda tinham alguma coisa, algum poder, algum envolvimento, mas não. E existem outros países, né, que também têm a família real como um título simbólico, né? Outra coisa do governo aqui da Austrália que é bem diferente do que funciona pra gente no Brasil é a questão da votação, né? No Brasil a gente tem aquele costume de votar numa figura. Nas últimas eleições lá você tinha o Lula e o Bolsonaro. Aí as pessoas são, né, um lado a favor do Lula, outro lado é a favor do Bolsonaro. E fica na briga pelas duas figuras, né? Duas figuras que são de uma pessoa. Aqui já é bem diferente. E eu acho que isso até é um pouco legal, que dá uma liberdade maior para o partido, né? Aqui você vota para o partido em geral. Então, vamos dizer que no Brasil a gente tira a figura, né, dos presidentes que a gente tem, como se você fosse votar só naquele partido. Aí você teria que votar diretamente no PT ou diretamente no PL, enfim. E todo mundo que tá ali dentro. E eu sei que é um pouquinho confuso, mas e que deve ter várias pessoas até se perguntando, mas e com isso, as pessoas não sabem quem vai ser, né, o primeiro-ministro deles, o presidente deles? Na verdade, eles sabem, o partido sempre nessas eleições, o partido vem com quem vai ser o seu candidato, né? Então, tipo, você tem um partido aqui que já pode ser conhecido, ele vai levantar um nome dentro do partido que vai ser o candidato ao primeiro-ministro, e as pessoas com certeza vão ligar a imagem dele, enfim, se gosta, se não gosta, para poder votar. Porém, a diferença maior, que eu achei muito
muito legal e diferente, né, que tem aqui nisso, é que, por exemplo, você elegeu um partido e aí aquele partido começou no governo. No ano seguinte, tem o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro entrou, começou a trabalhar e aí não tá sendo bom. Vamos dizer que a população não tá feliz, as pessoas andam reclamando, existem vários problemas e o próprio partido em si começa a ver que aquele cara não era a pessoa certa. O partido, ele tem um poder de retirar aquela pessoa e colocar outra pessoa na posição. E eu acho que tá aí a maior virada de jogo, pelo menos, né, que eu achei, na minha opinião, porque no Brasil, a partir do momento que você escolheu uma figura, né, política que tá associada com um partido, você vai ter aquela pessoa pelos próximos 4 anos e caso você queira tirar aquela pessoa, existem vários processos, né, ou como teve no caso da Dilma, um impeachment, então você precisa de algo além, né, algo maior, você não tem o poder do partido ir lá e falar, não, tá bom, o Lula não tá representando a gente muito bem agora, vamos colocar outra pessoa em cena que a gente gosta, ou a mesma coisa, né, com o Bolsonaro, não tá representando a gente agora, vamos colocar outra pessoa que a gente gosta. E isso no Brasil você não pode, né, você não tem os partidos não têm esse poder, já aqui eles têm. E é algo que eu acho bem interessante, não é tão burocrático para você poder ir mudar o primeiro-ministro ali. Porém, também, né, aqui acaba que, creio, não tenho muita certeza, que também deve ter uma polarização ali de lados, enfim, que deve ter um certo peso na hora das votações, né? Mas eu achei isso muito interessante, eu achei muito diferente e acho que também faz as pessoas pensar um pouco diferente, porque você pensa no partido inteiro, aí você olha e você fala, será que eu quero aquele partido inteiro cuidando do governo? Será que eu gosto daquele partido mesmo, por mais que eu gosto daquela único rosto, sabe? Eu acho que isso é legal porque as pessoas começam a pensar de uma maneira diferente, mas me diz aí, o que vocês acham? Bom, a próxima, que é uma coisa que também é bem diferente entre o Brasil e a Austrália, é a questão dos 3 níveis, né, de governo que você tem. No Brasil a gente tem o federal, o estadual e as prefeituras. Aqui na Austrália a gente tem as mesmas coisas, né? A gente tem o federal, o estadual e as prefeituras. Porém, a divisão de poder entre eles são completamente diferentes. E aí eu vou contar pra vocês como que funciona aqui na Austrália e aí vocês vão comparando com o que vocês sabem, o que vocês conhecem do Brasil, que a gente já tem uma noção ali de mais ou menos como funciona esses níveis aí, né? Aqui na Austrália, o governo federal, eles cuidam de coisas que afetam apenas o país inteiro. Então, nisso ele vai entrar imigração, política externa, defesa, orçamento do país, impostos federais, ele entra essa Constituição, tudo que é federal, tudo que é de grande porte, né? Já os estados aqui, aí que muda bastante da questão do Brasil. O estado aqui na Austrália, ele tem tanto poder que, vamos dizer que o estado que eu moro tem uma lei e eu vou pro estado vizinho, a lei já é completamente diferente. Já pode ser que aquela lei nem exista no estado vizinho. Eles podem criar uma lei específica para algum outro problema que eles tiverem ali que não tem aqui nessa região que eu moro, nesse estado que eu moro. E uma das coisas, né, que o estado aqui na Austrália que cuida é saúde. Então, cada estado é responsável pela saúde de cada estado, né? Escola, transporte público, regras de trânsito, licenças profissionais, política estadual e entre outras coisas aí que vai ter nessa daqui é mais ou menos só, vamos dizer, as principais ali. Na questão de escola, por exemplo, escola pública, dá um exemplo bem, bem grande aqui. Vamos dizer que, às vezes, o estado que eu moro, a escola pública não é tão boa quanto o estado de Queensland. Porque, às vezes, o estado de Queensland tem uma pessoa trabalhando no poder lá que investe mais dinheiro e que, enfim, acaba fazendo outras leis, alguma outra coisa que ajuda a escola lá e aqui ainda não funciona isso. É nesse nível que funciona aqui as coisas. Tanto para tudo que eu acabei de citar aqui e para algumas outras coisas a mais. Então, privatização, empresas, por exemplo, privadas de ônibus, aqui pode ter uma, lá pode ter outra, ou pode ter outro estado que seja direto do governo, que seja estatal, enfim. Cada estado, eles fazem a sua escolha. Então, isso é algo que dá muito poder, né? Ao estado poder decidir, as pessoas que estão naquele estado poder decidir por si mesma o que é melhor para elas. A prefeitura aqui, ela já cuidam do que é relacionado à prefeitura mesmo. Então, isso ali entra as coisas menores, né? Eles cuidam do lixo, eles cuidam das ruas, de parques, licenças locais, construção, bibliotecas e também as manutenção, né? Manutenção de bairro, rua, essas coisas são tudo ligadas à prefeitura. Isso é algo também que é um pouco diferente do Brasil. Tem várias coisas que você consegue resolver aqui só de você já ir para a prefeitura você já resolve. Então não é nada tipo muito burocrático, você já consegue resolver um probleminha ali, um probleminha aqui que você tá tendo só de ir na prefeitura, sem precisar ir para outro órgão ou alguma coisa assim, não é tão burocrático, vamos dizer. E acaba sendo bem mais local, né? Acho que isso é legal também, porque aí as pessoas têm
um poder de decisão maior. Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava de Traffic Controller, que eu fazia... Eu vou até deixar um vídeo aqui pra vocês verem, se vocês lembrarem o que é. Que eu cuidava de Traffic Controller, e aqui a gente protege obra, né? E eu trabalhava num bairro que tinha vários buracos na calçada. E teve gente que caiu já, enfim. E a prefeitura, eu tava indo com a prefeitura lá arrumar aqueles buracos. E aí veio uma vizinha reclamar pra mim de outros buracos que tinham surgido novos naquela mesma rua. E eu lembro que eu peguei e falei pra ela falar com um dos caras que estavam ali na obra, tudo reformando. No dia seguinte, ela conseguiu fazer com que o engenheiro da prefeitura fosse lá, olhasse e já adicionasse pra eles poderem arrumar aquele buraco já naquela sequência de trabalho que a gente tava fazendo ali, da obra que a gente já tava arrumando. E isso foi algo assim, instantes. Tipo, um dia pro outro, o cara simplesmente foi lá, mediu, já resolveu, e depois que eles acabaram a calçada que eles estavam, eles já foram pra essa que a mulher tava reclamando. Eu achei surreal. Eu achei surreal, né? Porque pra gente, eu venho de São Paulo, então a gente é acostumado a ter um buraco lá que vai estar pelo resto da sua vida naquele mesmo lugar, só vai ficar pior. E você vê uma pessoa reclamar assim, né, tão rápido, e você conseguir resolver tão rápido é muito diferente. Porém, óbvio que não é todos os casos assim. Eu creio que ela deve ter também dado uma sorte ali, que a gente já tava ali. Mas já ouvi diversos casos, já ouvi casos de pessoas que caíram na rua aqui e... Acho que, não sei se chegaram a abrir um processo, mas eles fazem eles reportam isso pra prefeitura e a prefeitura te paga um valor, assim, pelo dano que aconteceu com você, né? Se você caiu, machucou sua perna, teve que gastar com o médico, enfim, eles vão lá e te pagam um valor. Já ouvi casos de pessoas que passaram por isso aqui e receberam valores da prefeitura. Isso é muito diferente, assim, pelo menos pra mim, né? Isso é completamente diferente. Bom, aí agora vamos pro último, que também não é o menos importante. Eu acho que eu diria que é um dos mais importantes, até dependendo da perspectiva de cada um. A questão de impostos, né? Austrália versus o Brasil. Eu já falei mais ou menos um pouco de como funciona aqui. No Brasil, a gente tem costume de pagar imposto embutido em absolutamente tudo que a gente compra, né? Tipo, cada coisa, uma bala que você compra na esquina, você já tem seu imposto embutido ali. E o imposto embutido, ele vem desde quem comprou a matéria-prima, né? Até quem começou a fazer, enfim, produziu, vendeu para comércio, até chegar no consumidor final. Beleza. No Brasil, a gente tem todos esses acúmulos de imposto que a gente não enxerga. Aqui, já é um pouco diferente isso. Aqui a gente tem um imposto chamado GST. Ele é um imposto único, que funciona exatamente da mesma maneira em qualquer lugar da Austrália. Ele é cobrado 10% do valor que você gastar sobre consumo. Basicamente, para se a gente for comparar isso com o Brasil, o que a gente pode comparar é aquele IVA. Eu não sei se muitos de vocês acompanharam, mas o Brasil estava tentando vir com um imposto, né, e ele ia chegar a ser como se fosse o GST aqui. Uma taxa única que você paga de imposto e você sabe que está pagando aquele valor de imposto, porém você vê ele no seu recibo. Toda vez que você vai no mercado e você compra uma bala, você vai ver que tem os 10% de GST no seu recibo ali embaixo. Aí você vai ver quanto que você gastou daquela bala que você comprou. E isso para qualquer comida, para qualquer coisa que você comprar dentro de mercado, essas coisas. O Brasil estava tentando fazer o mesmo, né? Eles estão tentando criar o IVA, que é onde você vai ter também essa taxa única de imposto ali, você vai saber qual que é o valor que você está pagando sobre, enfim, o que você estiver comprando, né, porque é um direito seu. Eu diria que é imposto, né, então não tem como a gente falar que, nossa, imposto é uma coisa incrível, mas a infraestrutura daqui da Austrália a gente não pode reclamar muito, ainda mais eu, né, da onde eu venho, pra mim aqui é surreal, porém... ainda assim é 10% de imposto independente do que você comprar. Então, isso pode variar de absolutamente tudo. Qualquer coisa que você comprar, independente do estado que você estiver aqui dentro da Austrália. Eu acho que a diferença é que ele é simples e fácil e prático. E esse GST ele funciona de maneira diferente dependendo se você tem empresa também. Você pode repassar esse valor. Tipo, eu ganho e se eu ganhasse por CNPJ, por exemplo, né? Porque eu sou funcionário, eu já acabo pagando direto na fonte certinho. Mas se eu ganhasse por CNPJ... o meu chefe, eles podem pagar o meu salário normal e mais esses 10%, e eu só repasso ele pro governo. Porque eles já estão recebendo repassado de uma empresa e eu vou lá e repasso e assim vai em diante. Se você é uma empresa, por exemplo, ele muda um pouco a estratégia. Porém, ainda assim é os 10% e claro, né, a empresa acaba tendo outras coisas a mais que eles pagam por ser uma empresa. Enfim, basicamente é isso. Na verdade, essa é uma explicação bem básica de como que funciona mais ou menos o governo aqui na Austrália, os impostos. E isso são algumas coisas que eu achei bem diferente quando eu cheguei aqui, né, que eu estranhei bastante. Aqui na Austrália parece que você tem um sentimento que é tudo descentralizado, né? Tudo é como se você vivesse num sistema onde tudo é tipo mais previsível, assim. Eu acho que, na minha opinião, também é mais fácil de você resolver, porque você tem um órgão certo para resolver cada coisa. Enfim, acaba sendo
acho que mais rápido também, talvez. Bom, e por fim, eu acho que a gente entender sobre governo, ele não é exatamente sobre política, né? É sobre você entender como que funciona o país que você vive, né? Eu sei que hoje em dia as pessoas gostam muito de falar sobre política, tá tudo muito polarizado, porém, muitas pessoas acabam não entendendo nem como que funciona um governo, como que funcionam os níveis, né, de estado, e eu acho que são coisas que são bem importantes. Pra mim também é tudo muito novo, eu tô aprendendo muita coisa, comecei a aprender muita coisa não faz muito tempo e cada vez entrar mais e me envolver mais nesse assunto, que eu acho que são coisas bem legais. Enfim, é isso, se vocês quiserem eu posso fazer mais vídeos sobre esses aqui, comparando pra vocês como que funciona isso, como que funciona as escolas, porque as férias aqui é completamente diferente. Ano letivo aqui é completamente diferente de ano letivo no Brasil, isso é muito engraçado. O calendário escolar, na verdade, não ano letivo, né? O calendário escolar aqui é completamente diferente. Conta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostariam de saber mais alguma coisa sobre o governo, ou sobre uma outra comparação daqui da Austrália, que eu posso vir mostrar pra vocês. Deixa aqui seu curtir, seu comentário, se inscreve no canal e um beijo, até a próxima!